Queridos, eu tenho grandes expectativas sobre esse texto. E ele é uma continuidade de um mover da parte do Espírito Santo sobre o projeto Amar esse final de semana. Você sabe o que é legal? É que aconteceram essas coisas todas esse final de semana sem data. É diferente a gente falar assim, ó, semana que vem vai ter um culto do Espírito Santo, que vai começar no sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Então você vem expectativa, você fica gerando isso durante a semana. Mas o Espírito Santo falou, não, eu vou dar para quem estiver lá. Eu vou entregar num dia comum, num dia simples. E eu fiquei surpreso com a profundidade de tudo que aconteceu e está acontecendo. Então, quando eu preparei esse texto, hoje, depois do almoço, eu fiquei intrigado com o assunto. Porque o Velho Testamento, eu não uso ele muito para mensagens, porque acaba que a gente tem que simplificar muito e o texto sempre é complexo do ponto de vista de interpretação e tudo mais. E como é um público misto, de vários níveis de entendimento bíblico, a gente tem que levar a mensagem mais simples. Todo mundo vai compreender e todos vão receber. E esse texto já usei algumas vezes, mas eu vim trazer um recado da parte de Deus para você e te explicar o que acontece dentro do seu ciclo de vida espiritual. Por que às vezes a gente tem vontade de parar de ir na igreja? Por que às vezes nós temos vontade de desistir? E o que eu estou dizendo aqui, querido, não tem a ver com novo ou velho convertido. Para você que está vendo aí, que vai assistir pela internet, pastores, e não são poucos. Todo pastor já pensou em parar. Todo pastor já se sentiu só na caminhada. Os líderes que nós apresentamos aqui hoje já se sentiram e vão se sentir só. Você, querido, já se sentiu perdido. Antes da leitura do texto, tem um texto antes. Nós vamos falar de Elias. Profeta Elias, o grande profeta. Esse camarada aqui, no Velho Testamento, fez coisa de pirar. Uma delas, aconteceu logo antes desse texto que nós vamos ler. O profeta Elias estava exercendo o seu chamado ministerial na época da famosa Jezabel e o rei Acabe, que era a autoridade sobre Israel. Essa mulher era tão pervertida que o nome dela, quando é citado até nos dias de hoje, significa uma mulher terrível, podre, sem caráter, corrupta. Uma mulher que se vende por qualquer coisa. E ao contrário dela servir, como todos os reis tinham o dever de servir, a família real tinha que servir a Deus. Essa mulher escolheu servir dois deuses, Baal e um tal de poste ídolo que não tinha denominação, pelo menos o que o texto diz. E chegou um momento que Deus deu autorização para Elias fazer com que a terra parasse de chover. E ele falou assim, enquanto não mudar isso no povo de Deus, no povo de Israel, não vai chover sobre a terra durante 3 anos. Aí começou uma seca terrível. E aí ele desafiou todos os profetas que serviam a Baal e o poste ídolo, ao todo 950. 450 de Baal e 400 do poste ídolo. Está lá em 1 Reis 18, verso 19. 950 profetas ao todo. Aí aquela história que os
os cristãos mais antigos, para não falar idosos, né? Conhece até as cantigas. Mas ele desafiou qual era o Deus verdadeiro e que eles iam ter que levantar ali, fazer um sacrifício, só que sem usar o fogo. E ele falou: nós vamos ver qual é o Deus que é o verdadeiro Deus. E 950 profetas mataram um boi, colocaram lenha, colocaram o boi em cima, e eles tinham que clamar a Baal, para que Baal fizesse o fogo sair e queimar o holocausto. E aí, toda a historinha que você já sabe. Não veio fogo nenhum, ficaram o dia todo clamando, fazendo rituais, se cortando, e não aconteceu nada. Elias ainda para atiçar a galera, falou: talvez ele está dormindo, tirou férias, está passeando. Aí eles oravam mais alto, mas não aconteceu nada. Não acendeu aquela fogueira. Isso está antes. Capítulo 19, 18. Aí chegou a vez de Elias, e Elias falou: bom, agora a peteca está contigo, Deus. Mostra para Israel que o Senhor é o único Senhor. Aí a Bíblia diz que desceu fogo do céu, lá no verso 38 do capítulo 18, queimou o holocausto, queimou a madeira. Antes de pôr fogo, ele ainda pediu para o pessoal jogar água, e aqueles profetas enchiam baldes de água e jogavam sobre o boi e sobre a madeira. Ele pediu para cavar em volta daquela fogueira um sulco, um buraco em volta, e a água derramava e encheu aquilo, transbordou aquele sulco. E diz que quando o fogo caiu do céu e queimou tudo aquilo, queimou a madeira e lambeu, a escritura diz que lambeu aquela água, não sobrou nada, queimou a terra. E naquela época, a atitude era radical em relação à religião. Ou servia a Deus, se adorava a Deus estranho no meio do povo de Israel, a condenação era a morte. Ainda tem essas coisas lá para aquele lado. Então a ordem do profeta foi: então manda exterminar esse pessoal todo. E aí exterminaram os 950 profetas que estavam levando o povo para o mau caminho. Ele foi vitoriosíssimo. Mas eu quero só que você entenda que logo em seguida, é o texto que nós vamos ler, aconteceu uma coisa com ele, que acontece comigo, acontece com você que está vendo pela internet. Verso 19, capítulo 19, verso 2. Então Jezabel, quando ficou sabendo o que havia acontecido, mandou um recado para Elias: assim me façam os deuses outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como um dos profetas que você matou. Verso 3. Elias teve o quê? Medo. É isso, assim? Na minha diz assim: Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu ajudante, o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou e assentou-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e de súbito o anjo tocou. Ele disse: levanta-te e come. E ele olhou e viu que na sua cabeceira estava um pão cozido em brasas e uma botija de água. E tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. E o anjo voltou a segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, pois muito longo será o teu caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Quero parar aqui, porque é a primeira parte dessa mensagem, desse recado de Deus para você. Guarde isso. Depois de uma grande vitória, virá uma grande perseguição. Você que tem caneta, anote.
marca esse texto na sua Bíblia. Depois de uma grande vitória, o inferno vai se levantar contra você. Por que será que o pessoal foi para o acampamento de carnaval e voltou num gás tremendo? Que as 3 primeiras semanas a gente estava incendiados aqui. E por que parece que agora já não é tudo tão importante? Vir não é tão importante, ter comunhão com os irmãos já não é tão importante. Por que as pessoas, e várias delas já me testemunharam, que poucos dias depois já sentiram desânimo? Falaram, a vida agora está voltando ao normal, eu estou meio desanimado, estou meio sem vontade de ir na igreja. Isso pega até os adolescentes que são os mais animados aqui. Por que será que você desanimou depois do acampamento? Porque depois de uma grande vitória, vem uma grande perseguição. Isso no reino espiritual, em batalha espiritual, se chama retaliação. O inimigo, o teu inimigo, querido, o teu inimigo pessoal, quer vingança. Ele não vai deixar barato, ele não vai deixar de graça para você. Ah, venceu? Vamos ver então. Ele havia vencido 950 profetas. Caiu fogo do céu. O holocausto queimou. Toda Israel teve que se dobrar e reconhecer que Jesus, que Deus é o único Senhor. E ele ouviu a voz da líder, da mulher que coordenava tudo. Falou, até amanhã, a essas horas, você vai morrer igual a eles. Ele teve medo. Ah, então eu não posso ter medo? Você tem medo. Você fica com medo. Nós ficamos com medo. Entenda, querido, se você foi usado por Deus para alcançar alguém, para salvar alguém, não vai ser fácil depois disso. Só que voltar atrás não é uma opção. Não vai mudar. Não fazer nada é fazer a vontade do inimigo. A quem nós queremos servir. Então entenda que sempre depois de um encontro especial, de coisas maravilhosas da parte de Deus, você vai passar por lutas. E as maiores lutas são travadas na mente. Por que será que depois que as pessoas batizam, elas começam a se ausentar? Elas começam a esfriar. Nós damos um curso sobre isso no curso das águas, sobre o ciclo de vida espiritual. É quando você muda de fase e as coisas zeram e começam de novo. Então entenda que é perfeitamente normal, depois de uma grande vitória, depois que vocês batizaram, o pessoal que batizou no acampamento, depois que vocês, os que ministraram no acampamento, é normal dentro do reino de Deus, vocês sentirem vontade de parar. Só que não é normal você parar. Parar não é uma opção. Desistir não é uma opção. Então guarde isso. Sempre depois de uma grande vitória, virá uma grande perseguição. É um ensinamento que você precisa entender, para entender o que acontece com você. Quando você começa assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu acabei de experimentar aquele culto de sábado tão maravilhoso ontem, e segunda-feira eu já estou desanimado. Por que será? Porque você teve um contato especial com o Espírito Santo. Você sentiu a presença de Deus, o cheiro de Deus, ouviu a voz de Deus. Então o inimigo vai se aproximar e vai cutucar você, e vai tentar fazer você desistir. Você sabe por quê, querido? Porque você na presença de Deus é um perigo. Elias estava na presença de Deus quando desafiou aqueles profetas. Estava fazendo a vontade de Deus. Ele não teve uma ideia mirabolante sobre desafiar profetas. O Espírito de Deus colocou sobre ele esse desejo. E ele fez um desafio obedecendo um comando de Deus, a vontade de Deus. E por fazer isso,
ele se tornou perigoso. Sempre depois de uma grande vitória, vem a perseguição, vem a retaliação, vem o contra-ataque. O que nós precisamos entender é que estamos em guerra. E se estamos em guerra, o teu adversário não vai dar trégua para você. Agora venci, vou ficar uma semana de boa. Não tem de boa no reino de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não tem férias no reino de Deus. Fala para ele assim: o diabo não tira férias. Segundo ponto dessa primeira parte. Quando nós começamos a ser perseguidos, é muito comum nós corrermos e irmos para o deserto. É uma expressão muito usada no meio cristão. Ah, irmão, ora por mim porque eu estou no deserto. Estou passando por um deserto, irmão. Mão de Deus. Oh, Jesus, estou no deserto. O profeta Elias, um dos heróis da fé, quando ameaçado, foi para o deserto. Uma das características que o ser humano tem em relação ao contra-ataque do mal é correr para o deserto. É correr para a solidão. É correr para a depressão. Ele foi para o deserto, sentou debaixo de uma árvorezinha e falou: Deus, quero morrer. Não vou nem pedir para você levantar a mão aqui, mas quem já não falou assim: eu quero morrer? Quero morrer. Não aguento mais a minha vida. E aí você faz aí, volta a bobina um pouquinho, rebobina a história da sua vida, que você vai lembrar que poucos dias, pouco tempo antes, você teve uma grande vitória. E aí começaram a acontecer coisas ruins na sua vida. E de coisas ruins em coisas ruins, nós caminhamos para o deserto. Entenda o seguinte: o homem precisa ir para o deserto. Agora guarde isso e fala para o teu irmão: só que o deserto não é para sempre. Um detalhe sobre o deserto. Pastor, como é que faz para mim sair de lá? Primeira coisa, pedir para morrer não é opção. A gente pede, faz parte. Mas Deus não vai atender seu pedido. Não escutei ninguém, nos meus 43 anos de existência, alguém contar que falou assim: ah, eu quero morrer, e morreu. Porque Deus falou: ah, se quer morrer, então top. Morre. Não vi nenhum lugar, uma pessoa que está passando por luta, pedir para Deus a morte e Deus conceder ali, enquanto ela dormia. Não sei de nenhuma história. Por favor, alguém me conte. Eu preciso registrar para rever esse valor, se realmente isso é real. Sentar debaixo de uma árvore, no meio do deserto, e ficar esperando para morrer, não é opção. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Eu não sei quantos de vocês aqui entraram no deserto. Mas hoje, no nome do Senhor Jesus, o anjo veio aqui para trazer um alimento para você caminhar um pouco mais. Como mensageiro de Deus, eu vim trazer para você pão e água. Você que está me assistindo, não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu te digo: se você parou para ouvir, vá até o final, porque agora é hora do anjo tocar em você e dizer: caminhe um pouco mais. Eu vim trazer alimento para você, querido. Vim trazer algo sólido. Sabe o que nós fazemos como Elias fez? A gente come: ah, não, eu quero morrer, eu não aguento mais. Não, a gente experimenta. Você está experimentando aqui agora. Você está sentindo isso aí.
E eu vou fazer como o anjo fez. Não sou um anjo, mas estou fazendo a figuração dele. Porque aí do seu lado, aí no seu computador, ele está aí do seu lado, tocando em você como ele tocou em Elias. Falando assim, olha, levanta. Sabe um detalhe curioso sobre esse texto, dessa primeira parte? A terceira coisa que eu quero que você entenda, é que o fato de nós entrarmos no deserto, e o anjo ir até onde nós estamos, e levar para nós alimento, para fortalecer ao invés de matar, não significa que é hora de sair. O anjo não falou assim, agora volta, por onde você veio, e sai daqui. O anjo falou assim, o caminho é longo, come tudo. Como é que eu saio do deserto então? Primeiro você tem que chegar no monte de Deus. Enquanto você não chegar no monte de Deus, você não sai do deserto. Querido, enquanto você ficar paradinho debaixo dessa árvore aí na sombrinha, vai ficar paradinho aí. Talvez os corvos te tragam pão e carne, como fizeram com o profeta, mas vai ter que sair. Enquanto você ficar, o rio vai secar e não vai ter que se levantar. A tua jornada termina no monte de Deus, uma parte dela, no monte Horebe. Aqui a palavra diz que depois que ele se alimentou, depois que ele bebeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar, até chegar no monte. Que comida louca é essa? Que não deu mais fome, e que ele teve resistência para andar no sol escaldante do deserto, e no frio do deserto, às cegas no escuro, ou com lua que seja, não importa, mas ele caminhou 40 dias até chegar. Querido, não sei aonde você está, acredito que a maioria debaixo desse pé de zimbro, esperando a morte chegar. Eu tenho um conselho para você, coma do que eu estou te oferecendo, porque você ainda tem que continuar caminhando. Como assim? Quando que eu vou sair disso? É a segunda parte desse texto. Nós vamos ler, vamos continuar esse texto aí. No verso 8, que é o finalzinho. Levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, o que fazes aqui, Elias? Respondeu ele, eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei e agora estão tentando me matar também. Disse-lhe Deus, vem para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes, despedaçou as pedras diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Aí ele deu a mesma resposta no 14, só eu sobrei. O povo se corrompeu. Sabe aquela conversa que de vez em quando a gente fala, a gente escuta, poxa, só eu trabalho nessa igreja, só eu invisto nessa igreja, só eu limpo essa igreja, só eu aconselho essa igreja, só eu toco nessa igreja, o pessoal não faz nada, o pessoal não isso, o pessoal não aquilo. Mas eu tenho uma resposta para esses sentimentos que nós, volta e meia, voltamos a pensar. Mas é importante nós entendermos que nessa segunda parte, quando nós estamos no monte, um hábito do ser humano é entrar na caverna.
E a caverna não é o teu lugar. Se enfiar em buraco não é o teu lugar. Eu não sei que caverna você está escondido aí. Se você chegou até o monte. Se faz tempo que você está no deserto e você continua caminhando. Se você chegou até o monte de Deus. Percebe que você está perto de alguma coisa, mas não consegue chegar até lá. Está faltando uma coisinha, um negocinho. Você percebe que está chegando perto de Deus, mas algo não completa. Você sente assim, parece que eu vou morrer na praia. Eu estou chegando, eu vou conseguir, mas o que eu faço? O que está faltando na minha oração? O que está faltando no meu jejum? O que está faltando nos meus propósitos? Na minha leitura? O que falta? Falta alguma coisa. Eu vou dizer o que falta para você, querido. Sair da caverna. Porque não adianta entrar no buraco da depressão. Que quanto mais fundo você entrar, mais difícil vai ser você sair. Não adianta você sair correndo atrás de relacionamentos. Acho que meu namoro vou trocar. Não adianta. Não é isso que resolve. Não adianta atribuir sentimentos aos outros, não adianta culpar o pastor. Ah, porque se não fosse o pastor era isso, era aquilo. Não adianta. Ah, porque se não fosse a minha família, não adianta entrar no buraco por causa da família. Mas a Jezabel está me perseguindo, não adianta se esconder em cavernas por causa da perseguição. Eu tenho uma pergunta para você, se você está lá dentro. Da parte do Espírito Santo de Deus, que começou essa obra aqui. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Afundado no computador, querido. Quantas horas que você está assistindo e parou para me ver por um acidente? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aqui, nesta reunião? É uma fuga para você? É um esconderijo? A igreja não pode ser caverna das pessoas, esconderijo das pessoas. Segunda coisa da segunda parte, segundo item. Nós esperamos, isso não há exceção, a não ser quem já aprendeu, já experienciou isso. Nós esperamos a providência de Deus de forma pirotécnica, barulhenta. Aqui na escritura diz que Deus chegou no monte e falou assim: o que você está fazendo aí? Sai da caverna, porque Deus vai passar. Era a voz do Espírito. Sai desse buraco, porque Deus quer passar na sua vida. Querido, tem pessoas aqui que Deus quer visitar a sua casa esta semana. Você que está assistindo, o Espírito Santo quer visitar a sua casa essa semana. Sai dessa caverna. E Ele vai passar. Sabe o que nós esperamos? Coisa que eu já ouvi muito. Já cansei, isso me irritou demais. As pessoas têm um equívoco muito grande em relação ao poder de Deus. Ah, o poder de Deus no culto é quando as pessoas caem no Espírito Santo, quando todo mundo começa a falar em língua, quando tem revelação e profecia, quando tem milagres. Quem ensinou isso para você? Aqui diz na Escritura que o grande vento que rachou montes no meio, despedaçou pedras. Aqui diz na Escritura que esse era só um barulho, mas Deus não estava no vento. Ô vento do Espírito! E todo mundo... Eu não sou contra, não estou fazendo apologia contra manifestações do Espírito Santo. Só que tem gente que, se não cair por causa de um bafo de pastor, não teve experiência com Deus. Quem falou? Aonde está na Bíblia isso? A Escritura disse aqui no texto que ele não estava no vento, pois veio um terremoto. Você imaginou, querido? Um terremoto dentro de uma caverna? Agora a casa cai, né? Vai cair na minha cabeça. Vou ser soterrado aqui. Um grande terremoto foi sentido dentro da caverna. Mas a Escritura diz que Deus não estava no terremoto. Para mim ver que Deus realmente existe, eu tenho que tremer, eu tenho que sentir Deus, a coisa tem que ser no poder, o poder de Deus, querido. Mas Deus não estava nos teus tremores.
O que esses tremores todos estão resolvendo nesse buraco de caverna que você está? Hein? Não, para mim, o poder de Deus é fogo. É no fogo. Oh! Aleluia! Fogo de Deus está aqui. Está queimando, está queimando. E a pessoa sai do culto do fogo e entra na caverna de novo. Mas Deus não estava no fogo. Aí chega alguém, uma irmãzinha, canta a palavra, vai contar a historinha da Babete. Uma voz doce, suave. Ah, prefiro o pastor que berra, né? Xinga todo mundo. Deus não está nessas pirotecnias, né? Como chama isso? Oratória. Não é a oratória que traz a presença de Deus até a tua vida, querido. Meu pastor, não é a tua oratória que vai trazer a presença de Deus no povo. Se eles começam a gritar porque você começou a gritar, significa que eles estão te imitando, não que o Espírito Santo está trabalhando através de você. Verso 12. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu essa voz, ele saiu para fora. A gente espera Deus fazer coisas extraordinárias para todo mundo ver que Deus está agindo na sua vida. E Deus só quer falar com você. Você está esperando, de repente, uma cura física de algo que você clama, e já entrou num buraco de caverna, e o Espírito Santo só quer falar assim: sai daí. Sai da caverna. A caverna não é lugar para você. Aí ele se colocou na frente da caverna, escondendo o rosto, diante da voz calma e suave. Tem uma canção antiga, diferente de muita coisa que a gente foi ouvindo nas realidades por aí, mas há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce Espírito, voz calma e suave, que quer tocar em você. Você não tem ideia do que eu senti da parte de Deus enquanto cantava. A presença do Espírito leva a pessoa à adoração. E a adoração é reconhecimento do Deus Todo-Poderoso. Adoração é intimidade com Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre nós e o Todo-Poderoso. E através do seu Filho, ele proporcionou um caminho para que você consiga chegar de novo ao Deus Todo-Poderoso. E a única forma de você seguir esse caminho é você permitindo que essa voz calma e suave entre dentro da sua vida.
O Espírito Santo de Deus morando dentro de você. Saia da caverna. Não espere barulho. Ah, está tendo um barulhão. Não sai não, não é hora. Ah, agora está pegando fogo. Não, não vai resolver seu problema. Se você está enfiado em caverna, querido, ouça a doce voz. Calma e suave. Vai ficar tudo bem. Sai daí. Nesses dois lugares, e nesse trajeto, existe uma coisa que acompanha o peregrino. A solidão. Quando você sair da caverna, que você se enfiou, verso 18. É o último versículo que eu vou ler para você. Não, verso 15. Eu vou pegar o 15. Porque no 14 ele falou assim: olha, só eu fiquei, mataram os profetas, só eu que estou te servindo, só eu sobrei, eu sou o único, estou só. Aí o Senhor disse assim: vai e volta pelo caminho do deserto. O Monte Horebe, o monte de Deus, é a metade do caminho do deserto. Lá no meio, você chegou ao final da primeira parte da jornada. Lá Deus vai falar com você. O anjo te alimenta, te dá força para você chegar. Mas lá você vai ter um encontro com o Espírito Santo. E essa voz vai falar para você: volta. Não sei como está a sua condição, mas a palavra de Deus para nós, para você que está assistindo: volta. Volta. E o verso 18, resumindo a palavra de Deus, o que ele falou para Elias: você não está só. Fala para a pessoa do seu lado: você não está só. Ele falou assim: eu conservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. 7.000 pessoas que não beijaram aquela estátua maldita. Eu conservei. Querido, entenda que você não está só. E o teu caminho de volta também não é mais só. O peregrino começa sozinho, volta com o Espírito Santo de Deus. No Monte Horebe ele deixa os pecados. No Monte Horebe ele deixa, no Monte de Deus, que é o nome de Horebe, Monte de Deus. No Monte de Deus ele deixa as frustrações. No Monte de Deus ele deixa as suas falências. No Monte de Deus ele deixa a sua incapacidade, a sua miséria, e sai da caverna. No monte de Deus, ele larga tudo lá. E o caminho de volta é com o Espírito Santo. Não é mais só. Você está se sentindo só no deserto? Chega até o monte. Deixa tudo lá. E volta. Termina a sua jornada. Termina essa jornada de peregrino, querido. E volte com Deus para casa. Ah, eu quero sair desse lugar. Não, volta para lá, porque tem gente lá que não se dobrou a essa corrupção. Tem gente lá que está de pé junto com você. Você só perdeu o foco. Só não conseguiu visualizar isso direitinho. Tem um monte. Aqui no texto, 7.000 que não se dobraram. Eu não sei aí na sua igreja quantas pessoas não se dobraram a essa corrupção que está acontecendo aí dentro. Mas existem pessoas de bem. Não deixe elas sozinhas, volte. Você, querido, está pensando em desistir? Não desista. Existem pessoas que não se dobraram. Existem pessoas no caminho com peregrinos como você. Você saiu do acampamento, jovens, com posicionamento. Não, eu vou mudar. Eu vou tomar uma decisão na minha vida. E o tempo foi passando e as decisões foram sendo adiadas e de repente você se pegou no meio desse deserto. Eu tenho que dizer para você: termine a jornada, apresente-se diante de Deus e volte com Ele. Você vai conseguir optar pelo caminho da graça. Casais, o mesmo. Vamos parar de ostentar, vamos deixar a vaidade de lado. A Bíblia diz que o esforço físico para pouco aproveita, mas a graça em tudo é proveitosa. Mas a palavra em tudo é proveitosa.
Vamos olhar menos para o espelho do nosso quarto e mais para o espelho da palavra de Deus. E comparar nossa vida espiritual, se estamos no Senhor. Estão entendendo, queridos? Existem pessoas na mesma luta que você luta. Talvez em lugares diferentes desse trajeto, dessa jornada. Que precisam vencer. E você caminha. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos. Coloco nas tuas mãos cada um que está aqui. Cada jovem. Cada pessoa nesse lugar que tomou decisões. Fez posicionamentos diante de ti e não consegue cumprir. Pessoas que já tiveram êxito, que hoje estão completamente longe. Eu venho pedir a tua graça para eles, tua misericórdia. E eu quero pedir também, Senhor, por todos os que estão assistindo pela internet, que o Senhor entre na casa dessa pessoa, aí na empresa onde ela está assistindo. Que o Senhor esteja tratando com esses corações, tratando com essas vidas. Que essa peregrinação cesse, que eles te encontrem logo e voltem para casa vitoriosos, mais do que vencedores, que é a promessa que nós temos pelo Evangelho da Graça. Eu profetizo aqui sobre a tua igreja, Pai, a vitória sobre todos os desafios pessoais, todos os desafios particulares. Querido, Deus é com você em todos os teus desafios particulares. O anjo veio aqui para te entregar pão e água para você terminar o caminho que você começou. Vá até o final e seja um vencedor. Desistir não é uma opção. Espírito Santo, dê força diante dessa palavra, diante do que está sendo entregue, que esse alimento termine a obra na vida de cada um, que eles consigam completar essa jornada, para ter outras vitórias, para passar por outras perseguições e compreender esse caminho, o caminho do peregrino, o caminho da peregrinação, e serem vitoriosos. Profetizo vitória sobre a tua igreja, vitória sobre todo que está assistindo, no nome de Jesus. Recebe no teu espírito. Amém? Eu não vou fazer um apelo, não é uma mensagem para apelo, uma mensagem para, é uma semente. Não é um apelo que vai fazer com que algo mude na sua vida, saindo do seu lugar e vindo para frente. Mas é um alimento que você precisa pôr para dentro. Você precisa interiorizar isso. Você precisa deixar o Espírito Santo fazer. Não adianta você falar, eu não quero. Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu não estou afim. Você vai continuar parado no mesmo lugar. Deixa o Espírito tratar das coisas. Deixa o Espírito tratar com você. Amém? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Não? Amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos...